verticalização de molares com alinhadores e ancoragem esquelética. Nesse caso aqui, então, eu quero mostrar casos com fechamento de espaços mesiais ao molar inclinado. Então, olhem só aqui, ó. Eu tenho, nesse caso, a ausência do dente 45 e o dente 46 está inclinado. O que eu penso em fazer aqui? Solicitei também, ó, no CleanCheck um Power Arm, que é aquele casulo, né, onde eu vou encaixar um fio, né, vou preencher aquele casulo com resina, que nem eu preencho com resina pro attachment, e enfio um fiozinho ali, né, por cervical e polimerizo. Esse fiozinho eu confeccionei com meu alicate 139, e aqui tem um ganchinho para ajudar a aplicar força mais no centro de resistência, ou até abaixo do centro de resistência, para trazer mais a raiz do que a coroa. Outra coisa que vai ajudar a dar esse momento não é só esse Power Arm, é também uma adequação que eu vou fazer no meu CleanCheck. Olhem só, o CleanCheck ele tem esse Power Arm e eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar em 15 graus a inclinação mesial dessa raiz. Vai ajudar na geração daquele momento de força, daquela torção, trazendo mais a raiz do que a coroa. E claro, se eu quero fechar espaço mesial ao molar inclinado, é fácil movimentar a raiz? Não. Então eu tenho que dar esse sobremovimento, essa sobrecorreção na inclinação mesial da raiz. Eu posso fazer isso solicitando ao técnico, ou selecionando o dente e movendo no controle 3D, naquela angulação. E também lembra, eu quero fechar espaço. Eu faço o quê? Um fake IPR. O que é o fake IPR? É um IPR que eu vou prescrever no CleanCheck, mas não vou fazer em boca. Porque o espaço é difícil de fechar, então é uma força adicional para fechar esse espaço que é super difícil num molar a ser mesializado. Então eu faço entre 0,3 ou aqui 0,4. Estão vendo então com que essa sobrecorreção chega a levantar a mesial? É aquela raiz que está angulada para mesial, pessoal. E aqui o fake IPR. Essa é a dica que eu dou para vocês para otimizar então a verticalização desses molares. E Guilherme, caso que eu preciso de extrusão do molar, preciso verticalizar e extruir. Olhem só esse caso aqui, ó. Esse caso, o paciente chegou para a primeira consulta, eu achei super estranho, que ele tinha mordida cruzada posterior, né? Mas principalmente advinda de um primeiro molar inferior bem vestibularizado, super atípico. Solicitei a panorâmica, o terceiro molar está aqui, o segundo está aqui. O terceiro molar está aqui, o segundo está aqui. Como que eu vou verticalizar ele? E aqui eu quero a extrusão. Coisa que eu geralmente não quero na verticalização de molar, né? Mas aqui eu quero. Então, eu vi esse artigo há um tempo atrás e pensei, vou aplicar para esse caso. Um artigo publicado, então, pelo Chris Cheng, o Xin Lin e o Eugene Roberts, onde ele mostra vários casos tratados com um mini parafuso robusto, tipo mini parafuso extra-alveolar, de buccal shelf ou de IZC, né? Olha só, ele põe no ramo ascendente. Ele fica para fora. Essa é uma região difícil de higienizar, porque muitas vezes tem muita mucosa, muito tecido mole aqui. Mas ele não precisa de muita área inserida dentro do osso. Mas precisa ser longo, porque tem muito tecido mole. Por que não precisa de muita área de parafuso, né? Profundidade, comprimento de parafuso? Porque a força aqui não é tão grande, tá? A força não é tão grande para extruir e verticalizar esse molar. Entretanto, eu tenho que saber que eu tenho que ter uma certa área aqui para a mucosa não englobar, que muitas vezes engloba.
tá ok? Mas essa é a técnica. Esse artigo se encontra de livre acesso, tá? No Google. Se quiserem, digitem no Google e baixem esse artigo. É bem interessante, tá ok? É fácil de colocar isso daí? É, mas muitas vezes é uma região de difícil inserção. Por isso que também não precisa de muito comprimento do parafuso nessa região ali, tá? A força é leve e é um osso bem corticalizado. Mas vamos lá. Aquele paciente, então, inicialmente está aqui e ele foi, sim, submetido à extração dos terceiros molares e durante a cirurgia colagem de um botão, onde dava, tá? Para inserção também desses parafusos do ramo ascendente, visando a verticalização e extrusão. No momento cirúrgico, então, já se insere, né, um elástico em cadeia. Aqui eu costumo deixar um elinho a mais para a gengiva não englobar demais essa região. Esse lado, até ela costumava, nesse paciente em específico, precisou fazer uma nova cirurgia de exposição aqui com cauterização, tá? Mas é às vezes necessário isso, ó. E olha como o dente vai vindo. Aqui foi quando eu fiz de novo uma ativação, precisou cauterizar de novo. Mas olha aqui, ó, o segundo molar, ó, aparecendo. Vamos ver no lado oposto? No primeiro dia de colagem do botão, depois ele vindo e olha aqui, ó, ele aparecendo. Olha aqui, ó, apareceu. Aqui, então, daí, a minha dica é mudar o botão, põe o botão para oclusal e o mais mesial possível e continua o tracionamento. Tá ok? É outra abordagem utilizando ancoragem esquelética. Espero que tenham gostado das dicas, certo?